executados pelo governo federal, esse texto ilustra muito bem o que a gente pode alugar. O que o governo fez com relação a isso? O que eu, como negro, ou o que eu, como uma pessoa que apoia a luta dos negros, pode ter como aparato governamental e público? Então, porque isso existe. Claro que a luta, aí já vindo mais na minha opinião, a luta como militante, como uma pessoa atuante na sociedade civil e organizada, ela se faz fundamental, mas compreender as políticas já efetuadas, que querendo ou não foram lutas de pessoas passadas, não tem como a gente negar, muitas políticas públicas e sociais foram, 1975 era contexto de ditadura militar, foi uma implementação de melhoria de trabalho com um outro contexto, mas em outros contextos foi de luta. Então, são políticas que, se a gente não cobrar nesse sentido de conhecer e saber, a gente também vai estar ignorando essas outras... Não, tem que avançar no sentido de mostrar. Conhecer. O que foi feito? Por isso que talvez o que a Tayla tenha dito é que realmente não tem um referencial teórico tão forte, não tem uma discussão São Paulo. Mas o que a gente tem que lembrar muitas vezes é que a gente precisa de dado. Às vezes a gente fica preso, é algo que o professor também falou, que a gente, eu acho isso, eu tenho essa minha opinião, é a opinião, não sei, minha ou do meu partido ou da minha associação teórica, eu sou marxista, eu acho isso, não sei o quê. Mas você precisa de dado, você precisa de coisa concreta, você precisa saber o que aconteceu, exatamente o que aconteceu, quais foram as consequências. A gente não pode esquecer isso. Então, olha só, a questão que eu estava falando para você é que aqui, enquanto discussão teórica, na aula de política, o meu ponto de vista é que com esse texto a gente não vai ter. Não, cara, não, olha só, a questão é a seguinte, é um texto que apresenta muitos dados, e que todos nós, é muito fácil a gente conseguir frutificar, fazer um debate interessante sobre isso, nós pode teorizar, isso dá pra gente fazer, porque o dado ele se faz importante, quando você tem um debate teórico assim, então... Eu sou cota, eu vou na frente, gata. Vai. E quem não é aqui? Não, é só rapidinho. Eu mais. Só para te atualizar. Tem, claro. Sobre um texto que fala sobre as políticas públicas com relação à inserção de negros e mulheres nessa desigualdade racial e étnica, e aí no campo de trabalho. É um texto que a gente vai apresentar. Pô, mas aí a controvérsia. A gente viu, por exemplo, agora não é nem o professor. Na época das leis trabalhistas, todo mundo, sabe, exalta o Getúlio Vargas, que ele fez, aconteceu, mas isso era uma questão mundial. Internacionalmente, todo o movimento estava voltado para aquilo e ele aqui no Brasil acabou. Era o homem que estava na vez e acabou fazendo. Eu vejo que muitas dessas políticas, independente de quem está lá, quem é o partido da oposição ou da situação, acaba sendo feito até para você ficar sendo bem visto e para conseguir algumas coisas, economicamente falando, posicionalmente, até com relação à posição, internacionalmente falando. Você acha que isso aí pode ter acontecido, ou o que tentou-se fazer, só para isso, como antigamente a gente dizia, para eleger, só para você ficar bem? Ele faz eu acredito. E que na realidade não teve a vontade mesmo. Por isso que você chama. Por isso que eu acredito que isso são políticas de. Não, porque pode ser só os entraves mesmo. Ele pode estar falando que não é. Essas políticas são assistencialistas total, assim, caramba, sabe qual é? Porque essas políticas são as políticas que estão procuradas. Por exemplo, tem uma questão. Uma pessoa que estuda, uma pessoa de relações internacionais que estuda o Brasil, por exemplo, a parte de previdência, acha que aqui é uma coisa maravilhosa. Poucos países no mundo têm uma previdência social como a nossa. Mas ninguém sabe como é aqui dentro. Ninguém sabe. A nossa realidade, a gente ainda acha muito ruim. Mas se você for pensar, sabe, friamente, você vai ver que a nossa previdência social é maravilhosa. Se você ler a LEP, Lei de Execução Penal, de fato, claro que tem ainda na LEP muitas coisas que foram cortadas da LEP original, da primeira LEP, mas a questão é, se você ler, tem um cunho de ressocialização do preso. Só não seja intervenção. Pela LEP, o carcerário, ele não pode nem chamar o cara que está dentro por algum apelido, tem que chamar pelo nome dele. Pô, isso daí é só um exemplo de uma coisa que... Então, a questão é, quando você perguntou isso, não dá para saber exatamente por quê, que ele faz um apontamento
cronológico dessas leis de assistência, e aí ele fala muito da questão da... Qual que é o nome, tá? LLP, não? Das PPAs? PPAs. E aí são 2 PPAs, que é a de 2003 até 2006. Não, é a de 2003. Gente, eu não sei não, mas eu não sei se vocês estão... Se eu estou interpretando errado as perguntas, assim, porque assim, óbvio, o texto é um texto positivo falando sobre o que foi implementado, sabe? O que aconteceu. E assim, foi o que a Tayla falou. Por ser um texto governista, sabe? Eu acredito, eu julgo, meu julgamento. Não tem como ele abrir isso falando sobre as questões mais intras sobre por quê. Ele quer justificar que o que aconteceu, sabe, e as melhorias foi o que dava para ele fazer, são as políticas assistenciais, porque ele está no governo, então ele precisa dizer que aquilo que ele foi feito muito... Vocês estão me entendendo? Desigualdade de raça e gênero, e não falou em nenhum momento escravidão e sociedade patriarcal. Nenhum momento ele usou nenhuma dessas duas palavras. Patriarcal, não falou em machismo. Não por isso então, esse é o nosso questionamento, de falar assim, não tem nenhum cunho de uma progressão, um debate mais teórico, mais produtivo, mas eu acho que... De sanar de verdade os conflitos. Claro que a decepção do texto também foi nossa, porque a gente também pegou o texto... Achando que foi apoiado. Tipo assim, porque o que a gente pensou foi o seguinte: por mais que uma pessoa não conheça aprofundadamente sobre um assunto, ela com certeza tem opinião sobre o que é gênero, o que é cota, sobre cota, sobre posicionamento masculino, feminino, tá entendendo? E era isso que a gente... E as relações que isso envolve, entendeu? Você tem uma concepção sobre isso. Quando eu pelo menos comecei a ler esse texto, a primeira coisa que me veio à cabeça como eu vou introduzir uma discussão dentro de sala de aula se ele simplesmente está me dando idade? Dado do tipo assim, eu vou chegar aqui, gente, e vou dizer simplesmente, galera, é porque em 2003 aconteceu isso. E acabou. Ele não explica por que aconteceu. Então, o que ele tá falando. Esse a mais vai ter que ser promovido aqui. É isso que eu tô falando, tipo assim... A questão a minha pergunta é, qual é a opinião, rapidinho, claro. Que eu queria qual a opinião das pessoas, assim, qual a opinião, se vocês acham que, tipo, qual a importância de políticas, como a Raina colocou, que na opinião dela são políticas assistencialistas, se elas são importantes, se elas funcionam, se não funcionam, se não funcionam, tipo assim, o que a gente acha que funcionaria, ou o que, sacou? Essa é a minha dúvida. A minha dúvida é minha dúvida qual é o que vocês acham. Então, e você acha que essas políticas, que tudo bem que a gente não... deixa eu falar, eu responder essa pergunta. Então, todas as medidas tratadas no texto são realmente medidas assistencialistas, porque são todas medidas a longo prazo. Ele deixa muito claro isso no texto. Então, quando a política que deveria ser a curto prazo, emergencial, se torna repetida e não... Então, na verdade, para ele é o objetivo. Então, olha só, no artigo é a longo prazo porque ele faz um apanhado cronológico. O próprio texto, ele pega o problema como se o problema já existisse e fosse tratado em 1988, que é porque ele falou, você acha importante ter políticas assistencialistas, mas aí eu estou dizendo, eu acho importante ter políticas emergenciais e políticas a longo prazo, pensadas como políticas a longo prazo para... Você acha que isso basta para uma... Posso falar uma pergunta assim, meio que políticas emergenciais basta, porque aí vira assistencialismo. Você acha que... É mais ou menos sobre essa pauta aí das políticas que vai parar o nosso texto. Saindo bastante do foco do texto, assim, acho que se levando para um nível existencial, acho muito esquisito. Uma igualdade que te dão. Uma igualdade que você constrói, uma liberdade que te dão. Porque, por exemplo, se a liberdade que é da mulher é a liberdade que vem de um livro que eu escrevi, o discurso é meu, o discurso não é seu. Isso é uma parada que eu tenho pensado assim, muito quando eu tenho estudado história, sabia? Porque quando você estuda história, isso até é uma... Talvez, assim... Porque a história é contada por quem?
qual é a perspectiva que a gente estuda da história. Você tá me entendendo? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que já me incomoda quando eu vou ter uma base histórica para poder... Não, claro que não só assim. Hoje a gente tem outras pessoas que já analisam, mas assim, as coisas antigas, eu vejo muito assim, essas anotações, tudo que a gente aprende é muito de um lado e tendencioso, sabe, da história, entendeu? Então, assim, perpassa por tudo isso que a gente vive também. As leis que são feitas, não acho que seja uma coisa também só, sabe? Porque o cara tá ali, tá estudando, ele quer cumprir uma questão para o coletivo, claro, mas está pensando em quem está fazendo, sabe? Quem está organizando aquilo ali, sabe entendendo? E a gente tem uma questão histórica já, que o Caio falou, porra, no texto a gente não tem falando sobre a questão do patriarcado, a gente não tem falando da questão da escravidão. E aí eu só vejo a questão das políticas assistencialistas, por quê? Porque ninguém fala sobre a questão da implementação da educação, sobre a questão da África, do reconhecimento da identidade, sabe qual é? A questão do reconhecimento... Eu acho que são coisas que vêm muito além, que são a ver para realmente tentar resolver o problema, sabe, do que políticas assistencialistas, que acho que são importantes para a gente poder diminuir, sabe qual é, essa disparidade enquanto está sendo resolvida a longo prazo o que a gente tem que ser feito, que é essa questão do reconhecimento da disparidade da raça e de todas as outras que a gente tem, que é a questão econômica e de gênero, entendeu? De reconhecimento mesmo, a gente não fala sobre isso, sabe? Historicamente, são 3, 4 gerações que a gente tem depois da abolição, vamos dizer assim. Então, aí você tem todo o processo de... tivemos guerras tivemos guerras nesse momento aí, mudança, ditadura, tudo, muita coisa para se arrumar, entendeu? E aí essa coisa vai deixando de lado, né? Aquele pagando incêndio. Tudo. Então eu acho que daqui mais umas 2 ou 3 gerações para isso se arrumar. Mas também não dá para ser ingênuo e achar assim, a gente estava preocupado com outra coisa e a gente esqueceu. Porque não, isso não é esquecimento, é uma a gente coisa esquece que é importante, né? Você apagar a memória. Especialismo, você esquece sim. Não. Ali quando você está no imediato, você resolveu o seu assunto, para um pouco. Não é isso. Complementando o que você falou, Amanda. Deixa ela só concluir. Deixa ela só concluir. O próprio texto comete um erro grotesco. Quando fala que o assunto não é pronunciado. Sabe? Isso é uma coisa que ele fala no texto. Ninguém fala. As pessoas que estão passando isso, as pessoas que estão não falam. É que nem o negócio da abolição. Só aparece o abolicionista branco. Não tinha abolicionista mulato, não tinha abolicionista negro em lugar nenhum. Tinha, mas isso é sistematicamente apagado. Assim como ele sistematicamente apagou, talvez seja um pouco subconsciente, mas muita coisa é consciente. De apagar as vozes dessas pessoas. Eu puxo um pouco pra minha zona de estudo, assim, que é sobre essa questão da etnia. Cara, a gente tem, no processo histórico aqui, que é a política de branqueamento mesmo, entendeu? Então, assim, não é uma questão simplesmente de esquecer ou de... Não tô falando que, assim, seja uma coisa, eles não viram, mas é justamente isso, é você agir onde é necessário para os que estão precisando ali na hora, que estão regendo aquela situação, entendeu? Então, assim, eu vejo esse texto expondo essas políticas públicas muito com uma confirmação de toda a trajetória do governo. E é por isso que eu acredito que é um texto que seja raso nessas questões das discussões, porque se a gente entrar, a gente vai ver que isso, cara, isso é um mínimo que ainda falta muita coisa, sabe? Muita coisa para ser discutida, muita coisa. Se você for ver a questão das datas, eu não tenho muita noção dessa questão de data, que eu sou péssima, mas para implementação desse negócio de uma lei que você tem que estudar no ensino fundamental, a história africana e tal, que ainda não é... 2002 é obrigatório. Mais do que recente, do que a coisa das cotas, cara. Você quer enfiar negro na escola e ele não tem. Só que você vê que nos primeiros anos... Em 2002 a gente estava na escola. Nos primeiros anos foi lembrado, depois acabou, cara, esqueci. Vem cá, 2012, a boa parte aqui estava na escola. Quem é que lembra ter aula de história da África? Gente, eu dou aula... Não, mas você entendeu? Na grade não tem... Eu dou aula na minha grade lá, quando a gente hoje veio lá para estudar o plano de aula, não tem. Eu dou aula, que eu sou na Gama Filha a gente não eu tem. fiz uma parte de história da África. Então, segundo também. Mas não tem na minha grade essa obrigação. No Cefet teve, mas porque tem uma vertente dentro da escola
briga. É uma escola federal, Carol. É isso que eu tô falando. Você não tem como. O Pedro II a gente também teve. Você tá me entendendo? Quando você tem uma luta. A gente não teve. É quando você tem luta interna pra poder implementar e chegar e poder botar isso nas escolas, entendeu? Quer dizer, só de separar a história da África e história mundial, que história mundial é história da Europa. Como assim? Você estuda meia dúzia de países num dos menores continentes do mundo, você chama de história mundial, né? Porra, que mundo é esse? Isso é... Até, por exemplo, na questão, no que diz respeito às lutas atuais. Oi? Vamos lá. No que diz respeito Fala aí comigo. sabe o quê? Esqueci o que você estava falando. No que diz respeito às lutas atuais, por exemplo, de população quilombola e de uma luta de direitos que eles têm, assim, até hoje, até projeto da UF que é vinculado, tem uma questão assim, para aquela região conseguir os direitos como uma região quilombola, ela tem que passar por uma avaliação do governo. Tipo assim, eles têm que chegar lá e dizer, não, vocês são cultura quilombola assim direitinho. Não é a própria autoafirmação, não é o próprio reconhecimento de ser uma comunidade. Então você vê essa história hierárquica. Como eles pensam que é Como eles pensam que é ser a sua cultura, sacou? Tipo, essa parada é E teve uma parada disso na aula de antropologia que o pessoal estava falando, realmente não parece. Lembra da aula do vídeo de antropologia dos índios urbanos, que ele falou, não parecia uma tribo legítima, outra parecia uma tribo mais legítima, e tipo, a gente falando isso dos índios, entendeu? O que é mais legítimo? Pô, tem mais cara de índio. Como assim? Como é que você decide o que é cara de índio? Você não é índio. Como é que você vai decidir? E mesmo... Quem? E mesmo quem é índio, assim, eu acho que é aquilo, eu lembro um pouco de quando a gente estava estudando essa questão dos evolucionistas, né, como se você tivesse que, e a questão estrutural também, que tivesse as características soltas, né, a gente vai apanhando em cada sociedade, e aí de acordo com as suas aquisições culturais, você vai passando na sua linearidade evolucionista, né? Tipo, eu imagino isso, cara. É como se você, tipo assim, não, olha só, justamente. Então, olha só, você só é índio se você andar de tanguinha, mano. Então é isso, olha só, todo índio tem que andar de tanguinha. Se não andar de tanguinha, não é índio, você não tem direito de nada. Então, assim, mais uma vez, é como se você estivesse realmente impondo, sabe qual é? Moldes a uma cultura, né? E às vezes isso é usado até pra vilanizar as pessoas, tipo, não, desses índios... deslegitimar. Tem Wi-Fi, tem não sei o que, tem TV e tá usando calça aqui, tá querendo roubar do governo. Então é tipo, são os vagabundos que não são índios uma porra nenhuma e estão querendo roubar do governo. As pessoas têm isso, cara, eu já ouvi muito isso, eu fico pasmado, mas as pessoas falam. E elas acham que é super normal, acham que estão defendendo a integridade do governo, tipo... Isso é muito complicado, assim, porque mas é muito isso mesmo, e eu vejo, assim, um movimento que isso é um retorno, cara, porque o governo passa isso, sabe, você tem que acreditar nisso, ele tá te governando, e aí que eu acredito na utilidade dessas políticas assistencialistas, de você acreditar que essas medidas vão legitimar a tua ascensão ou o teu reconhecimento perante a sociedade, entendeu? Tipo, muitas pessoas acreditam que você entrar na faculdade, sabe, como negro, vai te reconhecer. Porra, o cara entra aqui e já começa tomando porra na cabeça. Primeiro que tu olha pro lado, você não vê, tu conta 3 amiguinhos, entendeu? E aí você tem os problemas econômicos, você tem os problemas históricos, né? Porque a cota vem de uma equiparação de que o negro, ele é historicamente inferior ao branco, né? Você tem que escutar o negro, por exemplo, o primeiro negro formado em medicina pela UF tem 3 anos. Isso é muito pouco, gente. Entendeu? Então o próprio negro ele tem que ter a consciência, através das cotas, de que a universidade também é lugar para ele. Não é questão de você... Não só também é lugar pra todo... assim, é isso que eu tô falando, tipo... isso é o discurso, sabe qual é? Também. É um discurso preconceituoso. É isso. E eu acho que essas políticas param um discurso preconceituoso, sim.
entendeu? Quando você está falando que aquela pessoa ali é tratada diferente, entendeu? Que existe aquela diferença que precisa ser tampada, cobrida. Ele fala sobre essa questão do privilégio, né? Que ele utiliza como essas questões como se fossem privilégios. Só que é isso, né? Você não fala sobre escravidão, você não fala sobre a questão do patriarcado, então você não vê a disparidade anterior. Então como é que você vai ter um privilégio, que privilégio eu entendo, como se fosse uma coisa entre pessoas iguais, um benefício, uma pessoa que tem a mesma condição, isso é um privilégio. Agora você tem uma diminuição dessa disparidade, cara, porque a outra pessoa não tem, cara. A pessoa não tem condição, ela não tem acesso a isso. Se for parar pra prestar atenção nos dados mesmo, em questão de quantas pessoas negras, a porcentagem de negros em colégio público. Então, tem uma questão também, aí só para trazer um pouco mais, porque o Peixe ele fala dessa desigualdade de raça e de etnia no mundo do trabalho. E aí como que tem, a gente tem bem clara de como é essa divisão do trabalho, homem, mulher, o que é trabalho de homem, trabalho de mulher, o que é trabalho de preto, o que é trabalho de negro, porque existe essa divisão na sociedade, é inegável que a maioria das empregadas domésticas, a maioria, enfim, de todos os trabalhos de uma classe, da classe C, enfim, já são atrelados à questão da cor. E a questão do preconceito no mundo do trabalho. No próprio, quando ele falou a questão que você perguntou, né, como seria essa questão do mundo do trabalho, como é a visão do trabalhador no mundo do trabalho. Eu acho que tem essa questão de uma visão, tipo assim, com o próprio, uma visão do preconceito, dessa diferença, tipo, dessa já divisão mesmo social e hierárquica do trabalho, onde, tipo assim, a mulher, uma política assistencialista que ele colocou aqui, uma política para a diminuição dessa desigualdade a colocação e implementação de creches, sacou? Porque a mulher normalmente é a mulher que cuida das crianças, sacou? Então, tipo assim, vamos colocar creche próximo das localidades onde a mulher não tem a oportunidade de trabalhar porque não tem que cuidar dos filhos. Enfim, aí... Isso são questões concretas, né? Tipo assim, que você tem palpável como você, assim, destacar como um problema. Agora, eu vejo muito também a questão da estética mesmo. De que você chegar lá... Quantas professoras já não viram de que a professora tinha que alisar o cabelo para dar aula? A mulher não foi contratada porque ela chegou de trânsito, porque ela chegou de cabelo black power, porque ela... Cara... Gente, a gente não tem professor negro. Olha só, Olha só, eu comecei a trabalhar... A gente não tem nenhum. Comecei a trabalhar em 79, né? Porque eu sou 52. Trabalhei no meu primeiro emprego. Só tinha um negro e não podia trabalhar negro tanto. Na época, gente, isso foi em 79, nem tem tanto tempo assim, não podia. Aliás, era lindo também. Mas ele assim, não podia, não, é só um parênteses. Mas não tinha, depois começou a aceitar, mas ele era para trabalhar como administrativo, não poderia trabalhar ali na frente, onde tinha o atendimento. É uma questão estética. Então, isso eu vivi. Agora, e como eu vivi também sendo mulher, e vivo agora também, por isso que eu acho o seguinte, as leis não servem para exterminar os problemas. Mas você lutando, tendo uma lei que te ampare, é muito bom. Você repara isso com relação à terceira idade. Você vai ficando mais velho, você vai vendo que as pessoas já olham você como se você fosse uma idiota, entendeu? Você está ficando velho, você está ficando idiota. Entendeu? É verdade, eu vejo e eu sinto isso aqui. Entendeu? Só que aí é o contrário, aí já é uma questão da gente sentir pena. Tem do jeito que o negro deve olhar para o outro, deve dizer, pô, sinto muito que você é assim. A gente também, quando vai ficando velho, também tem esse pensamento. Eu acho o seguinte, eu estava falando, a gente teve, não estou justificando, quando eu quis dizer, que a gente teve outras coisas e não prestamos atenção. Sempre foi prestar atenção. Nós tivemos abolicionistas negros, sim, muitos, mulatos, principalmente. Negros mesmo, até nem tivemos tantos, tivemos mais mulatos e tiveram uma oportunidade de estudar ou correr atrás, porque nunca foram dados para eles ali. Porque os negros na Maria também, que deram essa sanção. Eles se viraram, deram o jeito deles, para mim são assim, maravilhosos. Né? Isso porque você ainda tem essa diferenciação, né? Do que é ser mulato e do que é ser negro.
Não, e o termo mulato, cara. O termo mulato é muito Sabe o doido. que o mulato, ele tinha privilégio porque ele era filho do Senhor. Do Senhor. Então ele era Pode patriarca, ele estudar. podia estudar aquilo tudo, entendeu? Ainda tinha isso, quer dizer, como você falou, o mulatinho, né? O mais escurinho, mais clarinho, né? Tal. Mas a gente tem, e eu acho que infelizmente vai demorar muito. Agora as leis funcionam, gente, para criança, a gente via, eu sou de um tempo que criança trabalhava. E por isso você vê muita gente que não teve oportunidade de estar na faculdade hoje, depois de velho. Você tem as mulheres, exatamente, negócio de apanhar, como o pessoal fala, da Penha. Maria da Penha. Dos velhos, dos índios, a gente vai ver essas minorias, né, que o pessoal chama. Sendo aparado por eles. Sendo aparado, não resolve, mas pelo menos você tem como. Mas eu acho que a questão da política pública não tem a ver com lei, exatamente. Eu tô falando da execução dela, entendeu? Olha só, a questão era no momento que, por que a escola pública de ensino médio, tem uma qualidade de ensino tão ruim e tipo assim, tá pobre, assim mesmo. Por que a universidade pública tem que ser para quem tem dinheiro? E é assim mesmo. Porque pobre, gente, pobre não consegue se manter dentro de uma universidade. R$400 não sustenta ninguém. A pessoa precisa comer, precisa se vestir, precisa tirar xerox. É só isso. R$400 só pra xerox. Por isso que ele está aqui, alguém tem que estar mantendo. Sim, esse processo é muito barato. Comparado com medicina e Aí você acha que uma boa Mas eu acho que assim, o direito ainda tem muito livro. Em ciências sociais a gente tem uma bagagem de leitura muito maior e distribuída em livro de É. medicina. Mas tem como prestar atenção. Aquela porra da trilhagem toda. É que a gente lida muito com fragmento também, cara. Isso aqui eu acho que ele pega aquele estereótipo que ele tem de ser negro e fala, não, meu lugar não é dentro de uma universidade pública, eu não tenho dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, sustentar a minha família. E se eu quiser Pegar o formar, programa se eu FIES quiser do jogar governo FIES, e fazer uma faculdade particular. Ele joga o quê? Isso Joga se eu o não filho pagar. dele para melhorar. E aí estamos falando que são gerações que vão passar. E não só da questão de dinheiro, não é só questão econômica, não. É questão de tempo mesmo. Não, mas A gente. e uma As matérias a gente tem que puxar, gente. Isso não foi feito pra quem trabalha, não, cara. Isso não é feito só pra quem tem tempo ocioso. E uma coisa que me entristece muito na questão de ser negro, porque eu vejo muito isso, gente. Eu falo porque a maioria das pessoas que eu convivo são negras. Realmente, eu morei com a Raia no ano e meio, eu falo pra ela, cara, eu queria ser preta. Beijinho no ombro, gato. Essa inferioridade do negro que é passada de geração em geração. Já reparou? No pai que bate no filho, vai estudar, tu já é preto, tem que ser alguém. Pô, meu pai fala isso pra mim. Eu só ando de chinelo. Meu pai vira pra mim, minha filha, você é negra, você não pode andar de chinelo. Eu falo, como assim, negão? Tá maluco? Porque ele tem essa preocupação, sabe? Porque é isso, você tem um laço de que você tem que estar sempre provando que é muito melhor do que todos os outros, porque você já é desfavorecido, cara. Você nasceu fadado. Você é tão, Sabe qual é? tem tanta capacidade quanto o branco. Mas isso que é doideira. Aí você pensa assim, Mas isso qual é da parada? Mas O cara é legal. vocês que eu sou negro. Não, mas aí a questão que eu ia colocar é assim. Como Quem quer ser negro? Meu Eu sei que tem tanta viagem que eu estou aqui olhando que eu não falo essa coisa. A concepção, começa tudo na concepção. O que é ser negro? Mas você pode ter Porque, certeza. geneticamente falando, a parte externa do nosso corpo responde por menos de 1% do que é ser alguma coisa. Com certeza. Cara, eu vou te falar uma coisa assim. Você fala que é ser negra. Não, mas Eu vou dizer pra mim que você não é. Muita gente fala isso pra mim A também. esposa, ela parece mais negra que você. Mas ela fala que ela não é negra. A mãe dela é negra. E o pai é mulato. Que é filho de holandês com índia. Meu filho nasceu com olho azul, cabelo louro. Mas ele também é um pouco negro. Mas aí que tá, quantos por cento negro Mas eu vou é? te falar. Eu não acho que é uma questão de porcentagem, não. Fisicamente, A questão não é essa. A questão que tá Porque assim. você aparentar também, você se assumir, você tem uma for diferença. neto de negro, você é negro. Eu sei que eu morei lá 7 anos. É uma questão de linhagem. Totalmente diferente daqui. Eu conheço Estados negros, Unidos. Eu conheço negros que eu olho assim, Eu fiquei acho que você não está na cara negro. Ele não tem nada de negro. Não, lá. Mas é negro. É, porque você é filho de negro, é neto de negro, é verdade. Mas eu não considero Ou isso. seja, o que é? Porque Eu vou te falar, olha só. A não questão ao contrário, porque que neto de branco, você é negro, mas você agora é branco, você é branco. Então, mas lá a lei já puxa para esse lado.
acho que isso vai além também só da tua afirmação, da tua identidade. Por quê? Porque você tem as relações com as outras pessoas. Você tem o que os outros consideram que você seja. Então não é só uma questão de se identificar. Eu me identifico como negra. Muitas pessoas falam pra mim que eu tenho olho claro, cabelo claro e sou clara e não sou negra, e por isso não me tratam mal. Mas algumas pessoas, não, porque eu tô falando da questão do racismo, é isso que eu tô falando, da questão de você se sofrer a questão do problema e se identificar. Não só, é isso que eu tô falando, da questão do racismo. Muitas pessoas não falam pra mim assim, pô, que negra, minha filha, com esse olho aí, com esse cabelo claro, com essa pele clara, você não é nada, você é moreninha no máximo. Na verdade, não tem ninguém Justamente. Ninguém é branco totalmente, ninguém é negro totalmente no Também. Brasil, mas essa geração já começou lá atrás. Mas a questão... E a forma que você vai parecer vai depender muito do, geneticamente falando, do que vai acontecer. Gente, e preconceito tá na cabeça da pessoa. Eu, por exemplo, viajei pra Bahia e sofri preconceito porque eu era branca na primeira. Com certeza. Rola o inverso, cara. Não, deixa eu só colocar uma parada assim que eu queria ponderar. Gente, vamos fazer sistema de inscrição? Vocês não é estão que tá na conversados. cabeça da pessoa, acho que tá na sociedade. Foi construído historicamente, assim, por isso tudo. né? Mas a questão que da identidade, como assim, eu entendo que tem toda essa questão do genotipo, do fenotipo da pessoa. Mas, por exemplo, eu tenho certeza, mesmo você falar, eu posso falar que eu sou negro, mas pô, você com certeza não vai ser revistado pela polícia na rua em determinado momento por suspeita. É a questão das relações. Então, é inegável que ele com certeza sofreria mais preconceito, mais uma visão de criminalização de qualquer jogo em determinado momento do que você. Mas uma parada que eu queria levantar já antes no debate, que eu acabei deixando passar, mas eu tipo também assim, queria falar alguma coisa. Quando ela falou do pai dela, a questão é, eu acho que o cerne da parada é como a nossa educação, por isso que se faz importante em lei ter esse tipo de ensino, mas a nossa educação é uma educação ocidentalizada que passa isso, o tipo de coisa que a gente estuda na escola. Então o pai dela aprendeu isso, e ele, então, a questão é, não só de como houve essa padronização da educação e embranquecimento e o pensamento branco, ocidental, enfim, como para a colocação desse tipo de conhecimento, desse tipo de cultura, foi tolhido e excluído a cultura originária daquele cara ali, do negro. Então ele não tem uma identificação como negro da sua raça, assim, desse sentido racial social, dessa divisão, como eu sou negro e eu me identifico como tal, e aí eu não preciso fazer coisas para, sacou? Recompensar, para compensar essa minha posição. Ele não tem essa própria identificação, é tolhida dele, entendeu? Isso que eu penso, de não conhecer o que foi a própria história. Como foi o impacto que a escravização teve, tem, não sei, eu acho que isso tem. Porque foi um etnocídio, né, cara? O que você teve não é só uma questão de você criminalizar ou desprestigiar uma cor da pele, foi toda uma etnia, cara. Eram culturas, eram práticas e crenças, sabe qual é? Que foram, dizimadas, sabe qual é? Elas eram não só mais nada, mas como demonizadas, sabe? Pra você não ter crença. E aí você acaba com as práticas também. Você acaba com os mitos e vocês acabam com os ritos, cara. Então, assim, é muito mais amplo do que a pura estética, entendeu? Tem a questão da contemplação, sabe? Sei lá. Só vendo um pouco do texto, assim, como que o texto abordou, porque esses planos plurianuais são de 4 anos, né? Como ela falou, estava previsto em 88 na Constituição, mas só em 2003 começou a ser implementado. Então, eles duram 4 anos, esses planos. Então, também seria interessante depois estar vendo os governos, né, porque são planos a nível federal. Então, a gente tem que pensar quem é que produz esses planos. Ô, Caio, deixa ele concluir o fala. Quem são as influências, né, de quais grupos também, na hora de elaborar o plano e aprovar, porque entre o projeto e o aprovado também tem muitas coisas mudadas, e também ver até como ele falou, por exemplo, da lei de execuções penais, a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que são internacionalmente aplaudidos, porque são leis boas, são planos bons, estabelecem programas bons,
mas tem problemas de execução. Então, de repente, como que esses planos, que é um plano federal, tem sido executado a nível local? Porque se o problema é das relações também, de repente o plano é bom, mas quem implementa pulverizado está todo impregnado. E é exatamente o que esse texto faz. Como o gestor pensa, entendeu? Tipo assim, um exemplo, por exemplo, exatamente o que esse texto faz. Ele fala muito bem de quais foram as políticas implementadas com relação à desigualdade de gênero e raça. Mas ele não fala o que de fato foram as políticas implementadas. É tipo assim, eu posso falar da Rainer, das características dela, mais pessoais dela, eu posso falar, a Rainer é uma mulher, sacou? Fala da cor, mas não fala nada da personalidade da Rainer, nada que a defina. Ela é uma mulher brasileira, mora em Niterói, então, tipo assim, dá informações sobre como foi o plano, mas não fala como foi a implementação disso. Deixa eu complementar o que está falando. É porque assim, quando o texto fala, é porque no início do texto, quando ele começa a cronologia das implementações das políticas, o que ele fala é que antes não havia um reconhecimento da total diferença da desigualdade. Então, quando as políticas foram feitas, políticas para idosos independentes de serem negros ou brancos. O que ele mostra no texto a própria política era limitada, né? Na verdade, era limitada, mas com o sentido de ser ilimitada. Era uma política geral, só que não havia um reconhecimento de que essa questão de gênero e raça era completamente profunda, presente, entendeu? Influente nisso, porque tem diferença. A partir de 2003 é que houve um reconhecimento, entendeu? E foi fundada uma Secretaria de Promoção à Igualdade de Gênero e Raça, que as questões de gênero e raça foram passadas e a sério. A questão de, tipo assim, independente de eu ser um idoso, eu posso receber minha previdência social. Mas quando eu vou lá receber, eu sou tratada de maneira diferente do branco. Tá entendendo? Eu tenho 23 anos, eu sou branca. Eu posso ser tratada de uma maneira diferente numa entrevista de um negro, independente da gente ali, está protegido por uma política pública que faz uma igualdade entre a gente, tá entendendo? Porque geralmente quem vai te atender não pensa essas questões que a gente Exatamente. E é por isso que são de assistência, porque não mexe na raiz. Igualdade não necessariamente é tratar os iguais da mesma forma. Exatamente. Por isso que as políticas e as leis, quando elas estabelecem formas diferentes de tratar, é porque as pessoas de fato não são iguais. Exatamente. Então você tem que tratar de forma desigual pessoas que são iguais. Exatamente. Então realmente tem que ter uma política específica para tentar corrigir esses vícios históricos. Essa é a diferença entre o privilégio e a questão Eu acho que na hora que se planeja, na hora que se executa, aí que dá o ato falho, entendeu? Exatamente. Porque às vezes a política é limitada, ou quando a política é boa, o executor não está preparado, ou as pessoas, sociedade não está preparada. E é exatamente isso que ele falou. É exatamente com essas palavras que ele justifica a ineficiência das políticas públicas, pela falta de preparo das próprias pessoas que implementaram. Porque, por exemplo, vamos supor, lesão corporal, está na lei, é crime. Só que por que você tem uma lei Maria da Penha com uma punição mais grave pelo fato de ser mulher? Se os dois são lesão corporal, entendeu? Mas porque ali é uma vítima não só da lesão corporal física, mas ela é vítima por ser mulher e para tudo isso. Então tem que realmente ter algo específico, né? Exatamente. E aí o que o texto fala são exatamente essas políticas específicas para essa área, a partir do momento que essa área é reconhecida como diferente. Quando ela é reconhecida por ser uma área que ela tem que ser tratada com especificação. E aí essa você está falando de educação, eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, no Rio está tendo a questão do lixo, né? Isso é uma questão básica, sabe, de educação, que a criança tem que começar a aprender que não se joga lixo no chão, entendeu? Então, se você discute na escola com a criança, o adolescente, sobre essas questões, se você tem professores que têm uma mentalidade diferente, isso já vai formando uma sociedade com uma visão diferente, né? Não querendo reduzir a questão cultural, mas sem negar
né? Sim. Mas deixa ele levantar a mão ali, deixa ele falar. Assim, é complicado, né? Porque, assim, você falou diferente, mas você capta tanta diferença, mas tanta diferença que você pode acabar criando regras específicas e de alguma forma você sempre vai ser um infrator. É complicado. Isso que você falou das políticas públicas serem aplicadas por pessoas que não têm noção, isso também já não assume que a pessoa que está aplicando a política não é diferente da pessoa que está recebendo a política. Tipo, o negro ele não recebe a política de alguém, de um cara que é negro. A mulher não interage com a mulher. Isso poderia ser uma focalização dessas políticas públicas serem feitas por essas pessoas para essas pessoas e de reduzir esse vácuo Mas mesmo exatamente que seja uma mulher ou um negro que passou no concurso público, no concurso público você não quer saber se a pessoa entende sociologia, antropologia, o que ela pensa, né? Então as pessoas que são selecionadas até tem negros, até tem mulheres, mas você não faz prova disso, você faz prova de outras coisas, outras ciências, mas não tem essa diferença. Mas vem cá, O negro que está empregado, Não, é fundamental você reconhecer que você vive numa sociedade preconceituosa. Então, gente, mas vamos das questões também da voz. Não ser simplesmente eu estou dando para você, não, eu fiz para mim. ai, vocês estão muito lindos, alvoroçados, querendo falar, mas vamos fazer um de cada vez. As pessoas precisam reconhecer. Aí, Peraí, tá? Só uma colocação mais burocrática da apresentação passada, que tem a questão também da depreciação, que realmente, em relação às cotas para servidor público, tem aqueles que eram de cor que se acharam depreciados, entendeu? Tem também essa questão. É justamente isso que eu... Exatamente, porque tem isso que foi justamente isso que ela falou, que é utilizado como se fosse um privilégio, né? Como se você tivesse menos capacidade por você ser negro e você precisasse de uma ajuda, né? Para você estar ali inserido. E na real você não tem isso, né? O que você está tendo é, na verdade, uma alocação quase, sabe? Para as pessoas que deveriam estar ali como qualquer outra, sabe? E aí que eu critico a questão das políticas assistencialistas e públicas, porque não que elas não devam existir, justamente o contrário, eu acredito que elas devam existir, mas é para diminuir o tempo e a quantidade de pessoas que estão passando por aquele processo, porque a gente está ali mexendo na educação, que é o que eu acredito, que são políticas que vão mexer na raiz do problema, que é de conscientização da questão cultural, geral, sabe, de identidade, de você reconhecer o outro como igual, entendeu? Nas relações, na dinâmica, em tudo, mas isso leva tempo, entendeu? Pra gente poder colher os frutos disso, dessa educação, daquela geração que a gente começou a ensinar, vão levar alguns anos, mano. E esse ano, e durante esses 20 anos, sabe? Que a gente começou, e não vai ter nada, vai ter uma lacuna, vão continuar pessoas sem entrar na faculdade, entendeu? E é aí que eu acredito que a gente tem que ter as questões das políticas públicas assistenciais, que são para diminuir essa disparidade, para entrar com as pessoas dentro da faculdade e poder continuar com o processo. E não só isso, porque só isso não banca. A gente continua nessa reprodução de depreciação, de meritocracia étnica, sabe qual é? Porque você tem que ter, por ser negro, tem que fazer 30 milhões de coisas. E outra, essa questão da depreciação vai muito além. Porque assim, é aquilo, né? As pessoas têm medo de chamar de negro na rua. Eles acreditam que ser negro, chamar de negro é uma ofensa. Eu, pelo contrário, é uma política minha, assim, particular, de me impor só. Eu sou negro, você não precisa ter medo de você falar pra mim. Eu me considero negro, eu acredito que isso é uma virtude. Eu não tenho vergonha, você tá me entendendo? E assim, eu gostaria que vocês me reconhecessem assim. E como igual. E não como menor, e não como coitadinha, entendeu? E isso é muito complicado, as pessoas não acreditam nisso também. Porque isso é uma forma de preconceito, cara. Me chamar de moreno na rua é ter medo de você chamar o outro de negro, mano. E você acredita que ser negro é uma ofensa. Isso, cara, se você não muda isso, cara, não há política pública. O fato da política assistencialista é meia política, é metade de uma política, não é uma política. Se eu falar, eu já dei aula tanto em colégio particular quanto público. Eu dou mais aula em colégio público. O preconceito
assim, menos favorecido, eu gosto de falar mais baixo, menos favorecido. E inclusive isso, se eu chegar para um aluno e falar assim, você é negro, ele vai sentir, só falta me matar. Justamente. Eu não gosto de uma moreninha. Que moreninha? Você é negra, A cara. questão do medidas governamentais, eu vejo positivo. Mas sendo que a mídia, ela sempre fica reproduzindo o que estava no senso comum. Porque está inerte. A inerte é isso aí. É estereótipo, entendeu? A mídia reproduz o que a população gosta de ver. Então não tem que... Não acho que seja isso. Não sei o que, linguana, etc. Você vê. E é uma ofensa direta. A maneira como você usa vejo é que você está sendo ofensivo ou não. Isso atinge o seio familiar. Claro. São mídias que atingem diretamente. Então, aí é que tem a questão da política e a própria mídia, entendeu? Eu acho que tem que ter. Quem está intervindo é a mídia ou é o governo? Eu acho que é um conjunto, entendeu? Posso fazer um gancho? Então, fazendo um gancho no momento que a gente está vivendo no ano de 2013, vocês já pensaram que essas políticas públicas influenciam completamente nos... Ih, tá falando, Luiz. Termina, filha. Depois você fala. Deixa ele falar, então. Fala aí. Influencia completamente na formação de pensadores hoje em dia, porque a pessoa vai reconhecendo as falhas que essas próprias políticas públicas têm. Aí o que acontece? Você insere, você dá ensino, você dá conhecimento, e aí a pessoa que antes era uma leiga vai encontrando falha, vai ficando incomodada, e aí você tem o quê? Você tem um incômodo geral da sociedade e, por exemplo, as manifestações de julho. Aí você tem O que você não Aí você tem os black Blocos. Black block. O que você não sabe, você não consegue reclamar do que você não consegue articular. Você tem um nome para isso, você tem nome. Isso é racismo, isso é machismo. Isso te dá um poder muito grande. Você está, tipo, eu sei que tem algo errado, mas eu não sei o que é. Isso é algo que eu preciso. Então, Vamos começar a fechar. Eu acho que a sociedade brasileira tem uma característica muito engraçada a respeito da mídia. Vamos dizer assim, que a mídia ela representa o singular. Mas no Brasil, o singular ele precede a própria realidade. Então as pessoas, o guia de referência não são as coisas em si acontecendo, mas é a simulação. A simulação? Nos Estados Unidos também é assim, só que lá o indivíduo ele tem uma margem vamos dizer assim, uma margem para questionar a própria realidade. É aquele coisa também que você só opor coisa entre negro e branco, sabe? Foi uma coisa que foi o que me lembrou esse lance dos Estados Unidos, que eu não falo sobre essa questão de que aqui a gente acredita que isso é um preconceito. Eu fui pra lá no começo do ano e eu vi muito isso, assim. Você tem os problemas quando você tem um branco chamando o cara de negro, assim. Porque aí você é aquilo, de como você põe, porque você tem essa questão do racismo, dessa hierarquia, aquilo ali não tá tranquilo, mas os caras se reconhecem. Então uma pessoa como eu, mesmo de cabelo alisado, as mulheres negras com cabelo alisado, isso não significa que elas estejam renegando a identidade delas como negras. Elas se reconhecem assim. Isso é uma coisa que é muito diferente nos Estados Unidos. Eles reconhecem, sabe qual é? Eles não acreditam que seja uma coisa ruim, sabe qual é? Tanto é que é uma coisa muito forte. O hip hop é uma coisa muito forte. O culto aos guetos negros é uma coisa muito forte. Então, assim, é uma coisa que é muito diferente da questão do racismo, justamente por isso. Você tem, pelo menos, a identificação de que não é um denegrir, né? Aqui a gente tem até coisas pra gente intitular. Gilberto quem? Freire? O nome desse cara que fala? Quem é que fala? Gilberto Freire começa esse movimento de democracia racial, mas tem outro cara que eu esqueci o nome agora, que ele fala isso mais veemente. Ele contrapõe o cara, esqueci o nome. E isso aqui, tipo, as pessoas acham que ficou nesse tempo de Gilberto e essa galerinha. Tá aí. Ficou, sabe? Isso tem contido de nós até hoje, como é que foi que eu falei pra ela. Essa
Justamente. E diferentes pessoas que o cara se impõe, entendeu? Por isso às vezes é melhor você chegar e falar assim, não é que é melhor, acho que a palavra está errada, mas assim, ter essa coisa, essa disparidade mesmo, tipo, aqui é o negro, aqui é o branco, mas vocês se reconhecem, vocês sabem o seu espaço, na medida do possível a gente se respeita mediante a nossa diferença. E luta junto, em comunhão, porque aqui você tem essa diferença. E eu não existo e eu não existo. A gente senta em cima do problema e aí a gente deixa se envolver por essa democracia racial e esse discurso elitista de não, somos todos iguais, então não precisamos de políticas públicas porque isso é um privilégio. A gente entra no discurso do privilégio. Aí a gente vai começar com as pessoas que precisam desse privilégio, aspas, e nem elas têm a atitude de chegar e reconhecer que elas precisam disso, porque elas não se reconhecem como diferentes, porque isso gente, ou nem cogita, né? Essa oportunidade de estar ali, de estar entre aqueles, sabe qual é? Porque você vê também, vamos supor, aqui eu chamo esse lance dos guetos das favelas como se são os guetos daqui, as periferias culturais que eu digo, né? Então assim, você não reconhece nem essa ascensão dentro da academia, cara. Dentro do estudo da faculdade. Você tem a escola, você bota o cara pra estudar e tal. Mas qual é a ascensão que você tem no morro, na favela? É o que você tá ali em contato. É tráfico, entendeu? Então são outras realidades, são outras coisas. E isso perpassa sim a questão étnica. Porque se você for parar pra ver, os margens agora que você tá tendo os nordestinos, que teve uma migração muito grande para que também estão entrando dentro dessa margem da sociedade. É isso, é uma outra cotidiano, é outra ascensão, é outra oportunidade de mobilidade social, sabe? É totalmente diferente, o estado de reconhecimento, de sucesso na vida é totalmente diferente. Então assim, não tem como a gente encarar como homogêneo, sabe? A situação que a gente tem, sabe? No Brasil, isso é utopia de lavado. É a brincadeira que o pessoal fala, eu trabalho com turismo, então eu já desenvolvo há 10 anos já faço turismo em favela, mais de 10 anos o pessoal começou a fazer anos pra cá. Então o pessoal fala, a Rocinha tem histórico de escola de Salvador, porque não é uma historicamente uma favela de nordestinos que em tese são o quê? Partos, né? Então tem essa brincadeira, ele não tem história, não consegue chegar junto, porque não é uma favela de tradição de origem negra. Então tem essa brincadeira lá nesse sentido. Mas é verdade, a Rocinha não tem esse como as favelas aqui em Niterói tem umas pra dentro, a maioria nordestino cubano lá em cima, ali pro... Eu esqueci o nome das coisas, indo pra Itaipu, região oceânica. Vamos. Obrigado, gente.